bem-vindo a mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, eu recebo a biomédica esteta Thaís Nascimento. Vamos falar sobre a realização de procedimentos estéticos sem descuidar da saúde. Thaís, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, boa tarde, muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente agradece. Thaís, vamos começar falando sobre a realização de procedimentos estéticos e como que eles podem ajudar na construção da autoestima feminina. Bom, os procedimentos estéticos hoje em dia estão crescendo muito, né? E hoje em dia eu considero o procedimento estético relacionado diretamente à saúde, porque ele está relacionado à autoestima e ao psicológico da mulher. Então, essa relação toda eleva a autoestima da mulher e está cada vez mais sendo buscado de forma relativa, de forma bacana, para que a mulher se sinta cada vez melhor. E quais são os procedimentos mais populares hoje em dia que você mais faz na sua clínica, por exemplo? Bom, os procedimentos mais buscados hoje em dia são o Botox, que são os mais comuns, e os preenchimentos com ácido hialurônico, preenchimento labial, preenchimento de bigode chinês, preenchimento de mento, de mandíbula, são esses os procedimentos mais procurados hoje em dia. E como que o paciente pode se certificar? Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte dos cuidados, né, que esse paciente, esse cliente deve ter ao procurar um serviço de estética. Como que ele pode se certificar que uma clínica ela tem as credenciais adequadas? Ele pode pedir para ver alguma documentação? Como que funciona? Sim, todo estabelecimento que recebe público, ele deve seguir uma normativa. Antes de ser aberto, ele tem que pedir um alvará da vigilância sanitária e a vigilância sanitária deve emitir um alvará obrigatório de abertura para o estabelecimento. Então, todo estabelecimento, para funcionar, deve conter esse alvará. E o paciente pode sim pedir para ver. A gente sabe que existem procedimentos mais simples e outros mais complexos. É comum que seja feito o uso de anestesia, de algum medicamento? Sim. Bom, nós temos procedimentos mais simples, como peeling, que não precisa de anestésico, uma limpeza de pele, que também não requer anestésico, são procedimentos considerados simples. Já procedimentos minimamente invasivos, né, que são as áreas que a gente também trabalha, eles requerem botões anestésicos, que são usados um pouquinho de lidocaína injetável para que o paciente não sinta desconforto durante o procedimento. E quais são os cuidados que os pacientes devem ter antes e depois da realização de um procedimento, seja os mais simples ou esses mais complexos que exigem já o uso de um anestésico? Bom, cada procedimento requer um tipo de cuidado específico, né? Então, nós profissionais orientamos todos os nossos pacientes, desde a consulta de avaliação até o pós em casa do paciente. Porém, requer alguns mais comuns. Anteriormente ao procedimento, é bom que o paciente esteja sempre saudável. Nós profissionais da saúde, estetas, trabalhamos com pacientes saudáveis. O paciente não pode ter tido síndrome gripal, não pode ter tomado antibiótico, não pode ter tomado corticoide, não pode estar lactante ou gestante antes do procedimento. Os cuidados pós-procedimentos também, cada tipo de procedimento requer um cuidado específico, mas alguns são bem comuns, corriqueiros para todos, que são a não ingestão de álcool por 48 horas, a não atividade física por 48 horas, passar filtro solar, evitar a exposição solar, beber bastante água. E existem riscos nesses procedimentos, desde os mais simples até os mais complexos? Bom, todo procedimento estético existe risco. Porém, temos como evitar. Nós, profissionais da saúde, trabalhamos com a biossegurança. A biossegurança é muito importante para todo tipo de procedimento que realizamos dentro de uma clínica, seja ela a forma de EPI que a gente se porta e os materiais e equipamentos liberados pela Anvisa, materiais que são de marcas conceituadas e também liberadas pela Anvisa que usamos em pacientes. Quais seriam os procedimentos assim, mais complexos que você realiza no seu consultório e que exigem um pouquinho mais de cautela assim, para o paciente? Os procedimentos mais complexos eu trato como os procedimentos minimamente invasivos. São eles os preenchedores, os bioestimuladores e os fios de PDO. Esses são os procedimentos que requerem um pouquinho mais de cautela, um pouquinho mais de cuidado, tanto dentro do consultório e tanto no pós do paciente, que o paciente também tem que ter um pouquinho mais de cuidado no pós. Existe algum procedimento que seja desaconselhado para algum tipo de público? Sim, existe sim.
Bom, nós profissionais da saúde não podemos tratar pacientes que estejam gestantes, lactantes, portadores de doença autoimunes, pacientes que tenham feito cirurgias locais e que estejam com feridas abertas no local do procedimento. Gostaria que a gente falasse agora um pouquinho sobre a questão dos exageros, né? A gente sabe que, infelizmente, é comum que às vezes as pessoas acabem exagerando um pouquinho no uso de procedimentos estéticos. Como que a gente pode evitar que o paciente tenha essa tendência a querer fazer um pouquinho mais do que precisa? Todo paciente que eu recebo, ele passa por uma consulta de avaliação. Nessa consulta de avaliação, nós conversamos sobre a queixa do paciente. Qual seria a queixa principal desse paciente? Então, eu faço a minha indicação devida à queixa do paciente. E aí sim, eu indico o que seria melhor ao paciente e alinho com o paciente a expectativa e a realidade, que isso também fica um pouco distinto na cabeça do paciente, porque às vezes o paciente observa, eu quero ficar igual o famoso, tal, eu quero a boca da Angelina Jolie. Então, às vezes, isso não é possível. Então, é nesse momento da avaliação que a gente conversa e alinha com o paciente o que pode ser feito, o que deve ser realizado para não ultrapassar também os limites do paciente. E quanto ao profissional, quais são as credenciais que um profissional tem que ter? Quais as qualificações, né, que o cliente pode ficar atento na hora de procurar uma clínica, um profissional? Sim. Bom, profissionais estetas têm que ter ensino superior, seja ele biomédico, farmacêutico, enfermeiro, dentista, desculpa se eu esqueci algum outro, mais algum profissional que esteja, da área da saúde. Ele tem que ter algum tipo de pós-graduação ou estar habilitado em estética avançada e também existem inúmeros cursos para esses profissionais para estarem se atualizando cada vez mais e atender cada vez melhor o seu público. Gostaria de falar um pouquinho também sobre a manutenção dos procedimentos, né? Eu imagino que eles gerem uma demanda constante, né? Qual seria a média desse tempo de intervalo entre um procedimento e outro? Bom, todos os produtos que nós usamos em consultório são bioabsorvíveis e biocompatíveis. O que são isso? São produtos que são reconhecidos pelo nosso corpo e também são absorvidos pelo nosso organismo. Então, cada produto ele tem um tempo de estabilidade dentro do nosso organismo, de ação dentro do nosso organismo. Então, o Botox, por exemplo, ele dura no nosso organismo de 3 a 6 meses. Um preenchedor, um bioestimulador ou um fio de PDO, ele dura em média de 12 meses. Então, é nessa faixa, assim, cada tipo de produto ele fica a certo tipo de tempo no nosso organismo por ser bioabsorvível. Como que o paciente pode se precaver contra procedimentos irregulares? A gente sabe que um tempo atrás estava bastante popular o uso de silicone industrial. Como que o paciente pode se precaver contra o uso desse tipo de substância? Bom, hoje todo profissional habilitado e devidamente qualificado faz questão de utilizar equipamentos e marcas de produtos liberados pela Anvisa, evitando qualquer tipo de uso de material que não seja liberado em humanos. Nós também podemos observar hoje em dia que pessoas cada vez mais jovens têm começado a fazer procedimentos estéticos, às vezes até mesmo adolescentes. Como que funciona essa questão? A partir de que idade é recomendado o início de procedimentos estéticos? Na minha clínica, eu só realizo procedimento estético a partir de 18 anos, dependendo do procedimento, e Botox eu só realizo acima de 25 anos de forma preventiva. Nós sabemos que os procedimentos estéticos, eles ajudam na construção da autoestima, mas a gente tem uma questão que às vezes as pessoas entram na ideia de atingir uma perfeição, né? Como que a gente pode dosar essa questão para que os procedimentos ajudem na autoestima, mas evitem essa busca pela perfeição? Hoje em dia, essa questão de harmonização exagerada está um pouco caída. A gente pode notar isso em alguns famosos que estão realizando a desarmonização facial, né? Então, hoje em dia a estética vem com a questão de realçar a beleza, não de transformar, mas de realçar o que você já tem de belo. Thaís, a gente agradece a sua participação. Agradeço também. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima.